Fala, seus traders, beleza? Me chamo Alan Oliveira, eu sou trader de opções binárias e atuo também no mercado Forex. Hoje iremos falar sobre retração de Fibonacci. Vamos estar aqui te mostrando exemplos de retração com confirmação. A gente não vai entrar em uma operação para retração simplesmente ao tocar na nossa zona de 38.2, ao tocar na nossa zona de 50 ou ao tocar na nossa zona de 61.8. A gente vai aguardar a amplitude da perna, o candle de reversão e a perda da máxima ou da mínima desse candle. Beleza? Eu vou estar explicando aqui de uma forma gráfica. Vou estar ilustrando como é que eu faço normalmente quando eu opero com retração de Fibonacci. Lembrando que eu só opero com retração de Fibonacci em tendências claras. Eu não opero em uma área que está congestionada, teve uma perna de alta e eu entro com a retração. Não, eu só opero quando eu percebo, quando eu vejo a zona de tendência clara. Bom, eu aguardo a formação de uma perna. Essa perna é importante que ela tenha uma boa amplitude, não uma perna com 2, 3, 4 candles. Eu aguardo um candle contra essa perna. Ó, eu tenho uma perna de alta, onde surgiu um candle de baixa. Então eu traço a minha Fibonacci de pavio a pavio, de baixo para cima. Beleza? Então eu tenho aqui a minha região de 38.2, 50 e a 61.8 que eu não marquei neste exemplo. Eu aguardo o preço ele se aproximar dessa região e eu não opero assim que ele toca na região, porque neste exemplo aí eu teria tomado um loss. Eu aguardo quando o preço ele se aproxima dessa região, ele dá um candle de reversão, desculpa, ele aparece, ele surge um candle de reversão e eu efetuo mais uma vez o gatilho 2 ou o gatilho 3. Neste exemplo aí eu coloquei 1 ou 2 porque antes eles chamavam de gatilho 1 e gatilho 2, mas eu utilizo o gatilho 2, que é na abertura da próxima vela, ou eu utilizo o gatilho 3, que é no rompimento da máxima. É assim, dessa maneira que eu opero a Fibonacci. Eu marco a Fibonacci em uma perna com uma boa amplitude, aguardo candle de reversão ou esgotamento da força do movimento, muita sombra naquela região, e eu opero ou na abertura do candle ou na perda da máxima desse candle. Beleza? Vou estar mostrando aqui no gráfico, vou procurar algum exemplo aqui para te mostrar. Estou aqui no gráfico da plataforma Equioption, na plataforma deles, e eu estou analisando aqui o GBP-CAD. Bom, já identifiquei que aqui eu tenho uma tendência de alta, uma micro tendência de alta. Por que eu chamo micro tendência? Porque a gente está em uma tendência terciária. A tendência macro, a tendência primária, às vezes é uma tendência de baixa. E a tendência terciária, o movimento de impulso, a força atuante, às vezes está contra a tendência primária. Isso é muito comum. Então já identifiquei que é uma tendência de alta. Então eu vou traçar a minha Fibonacci de baixo. Vou pegar essa região onde está pegando mais fundos aqui, de baixo para cima, até o último pavio. Beleza? Eu vou pegar este movimento aqui, ó, daqui até aqui. Um fator que já está ao meu favor é estar operando a favor da tendência. Ou seja, se eu estou com a tendência aqui de alta, então eu vou aguardar aquele movimento 1, movimento 2 e o movimento 3. Por que eu não opero toque? Se eu operasse simplesmente ao tocar na minha zona, eu teria sido estopado aqui, tomaria um loss aqui ao 38.2. Então, como eu só opero com a resposta, com aquilo que o mercado me dá, eu vou aguardar o preço ele
fazer o seu movimento natural e mostrar para mim que está perdendo força. O movimento, neste caso aqui, de retração. Então eu tenho aqui uma perna 1 e eu tenho aqui uma perna 2. Só que a minha perna 2, ela rompeu a minha fibra de 38.2. Se eu entrasse simplesmente ao tocar, eu teria tomado um loss. E eu não faço isso. Eu aguardo ela tocar na minha linha, na minha Fibonacci, e gerar para mim um candle de reversão, como foi neste exemplo. Ela tocou na linha, gerou para mim um candle de reversão, e eu vou utilizar agora os gatilhos. Quais gatilhos? Gatilho 2, na abertura da próxima vela, pois surgiu esse candle de reversão, eu já entraria no gatilho 2, ou se eu sou uma pessoa mais conservadora, eu só entraria quando o candle de reversão perder a máxima, porque eu estou acreditando na força do movimento 3. Entendeu? Isso tem que ficar muito claro, essa questão do movimento 1, movimento 2 e movimento 3, porque você vai traçar a Fibonacci sempre crendo que ela vai retrair nessas regiões de Fibonacci. Mas eu não vou operar apenas assim que ela tocar, eu vou aguardar a vela me confirmar, que foi neste caso aqui, ó. Ela tocou na minha região de 38, mas rompeu. Eu não entrei, não tomei loss. É isso que eu quero que você entenda. Opere Fibonacci, mas aguarde os candles, converse com ele. Ó, o candle anterior ele já demonstrou sombra, coisa que não aconteceu aqui. Tá entendendo? E para minha acertabilidade ser ainda melhor, eu aguardo na zona de 50, que eu sei que é uma zona forte, ou na zona de 38, eu aguardo a formação do candle de reversão, que neste caso surgiu um candle de reversão. Eu entraria no gatilho 1 aqui, na abertura dessa vela, entraria com o trader para a próxima vela em M1, ou para a mesma vela em M5, ou eu entraria no rompimento dessa máxima do candle de reversão. Beleza? Então assim você vai estar utilizando a Fibonacci com mais consciência. Você não vai estar tentando adivinhar onde o mercado ele vai brecar. Você está indo, conversando, dialogando com o gráfico. Você está entrando na região de reversão, na região conforme o candle te mostrou que poderia ter uma reversão. Entendeu? Então é isso. Para eu utilizar a Fibonacci, eu preciso de uma perna com uma boa amplitude. Eu traço de zona a zona ou de zona a pavio. A minha interpretação neste caso aqui foi de zona a pavio. E aguardo o preço se aproximar da minha região e demonstrar força compradora neste exemplo. Demonstrar candle de reversão. Deixa eu dar uma olhadinha nesse exemplo aqui ao lado. Tem outro exemplo aqui. Eu não entraria porque é um pouca amplitude, mas já aconteceu de operar assim, ó. Vou traçar aqui do pavio, pois é a parte mais baixa, até o topo. Observe que este candle aqui, ele rompeu a minha zona de 50 e rompeu a minha zona de 61.8. Porém, dentro desse contexto, dentro dessa zona, ele foi um candle de reversão. Chega a ser quase uma pinça, porém não está com a mínima igualada, mas é um candle que demonstra força e dentro do contexto da zona forte da Fibo. Então o que eu faço? Gatilho 1, gatilho 2, perdão, abertura da próxima vela, ou gatilho 3 na perda da máxima da vela de reversão. É assim que eu opero o Fibonacci e é assim que eu espero que você opere. Beleza? A sua assertividade vai aumentar muito. Um grande abraço, até as próximas aulas.